O que fazer quando um concurso não possui bibliografia? Eu sou a professora Aline Carvalho e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu recebo muito essa pergunta de diversos candidatos. Como fazer, como auxiliar o meu processo de estudos em conhecimentos pedagógicos, uma vez que o concurso não tem bibliografia? Eu costumo dizer que um concurso sem bibliografia seria semelhante à seguinte situação. Tente imaginar. Você recebe uma solicitação para comprar biscoitos. Porém, você não conhece a pessoa que vai comer estes biscoitos e tampouco vem escrito que tipo de biscoito você precisa comprar. Quando você chega num supermercado, numa padaria ou numa loja de conveniência, você encontra uma série de biscoitos. Biscoitos doces, salgados, integrais, enfim, porque temos uma variedade de biscoitos diferenciados. E aí o que fazer? Não deixa de ser um pouquinho exagerado esse exemplo que eu dei, mas quando um concurso não tem bibliografia em relação a conhecimentos pedagógicos, é importante então que você estabeleça uma outra estratégia de estudos, para que você não estude conteúdos que não tenham vinculação com o eixo temático dessa prova. Por exemplo, por que estou falando isso? Quando falamos em currículo apenas, podem surgir diversos assuntos relacionados a currículo. Dentro de cada abordagem, de cada estrutura e tendência pedagógica, o currículo vai ser ofertado de uma forma. Então, Aline, como fazer diante de tantos desafios e de conteúdos que têm o mesmo tema, mas que podem trazer caminhos diferentes nas bases pedagógicas? É sobre isso que eu vou trazer algumas dicas para vocês. A primeira dica que eu percebo como professora de concurso há 9 anos é a de que a grande maioria das bancas organizadoras de concursos, elas vêm trabalhando, principalmente quando elas não têm uma bibliografia sugerida no certame, elas oferecem muitas das questões são os cadernos do MEC, os materiais orientadores do MEC. Então eu percebo em muitas dessas provas ali dentro os materiais que o MEC oferece. E aí, como você pode estar adquirindo esses materiais e tendo acesso aos mesmos? Então, a primeira dica é buscar os materiais disponibilizados no MEC ou também as respectivas secretarias de ensino. Nós temos materiais ofertados pelas secretarias estaduais e municipais. Por que esses materiais eles são tão interessantes? Porque eles são fundamentados dentro de toda a estrutura que prevê a educação brasileira. Então, eles são organizados tendo em vista a Base Nacional Comum Curricular, as diretrizes pedagógicas brasileiras e a nossa LDB. Então, esses materiais eles vão estar auxiliando o seu processo de estudos. E como, então, localizar e encontrar esses materiais? Lembrando que estes artigos, periódicos, materiais produzidos pelo MEC, eles são de domínio público. Então, uma primeira dica é você buscar no acervo do domínio público. A segunda dica é digitar no Google o tema que você precisa encontrar e dar um espaço, digitar MEC. Muito provavelmente também você vai encontrar uma série de assuntos, de materiais relacionados a este assunto que você está procurando. Digite no Google, por exemplo, a palavra currículo e dê um espaço, digite MEC. Você vai encontrar uma série de materiais extremamente interessantes e que vão auxiliar no seu processo de estudos. A segunda dica que eu dou é uma dica mais voltada para o próprio edital. E o exemplo que eu estarei oferecendo a você é em cima do edital do concurso de Barra Mansa, na parte de específico para anos iniciais. Neste concurso, na parte específica de anos iniciais, como você pode observar na tela, nós temos uma parte ali que eu chamo que é a base epistemológica. Quando eu falo em epistemologia, eu falo em teoria do conhecimento. Eu percebo que nessa parte específica dos conhecimentos específicos do concurso de Barra Mansa, nós temos ali o que seria uma base, que eu deixei em vermelho na tela. O que é a base desses conhecimentos específicos? O conhecimento das teorias e contribuições de Piaget, Vygotsky, Vallon, Paulo Freire e Emília Ferreiro para a educação.
Por que que estes teóricos, eles fundamentam a base que vai servir de orientação para os outros conteúdos que estão na parte preta do edital? Porque muitos dos assuntos que estão elencados ali fazem diretamente parte do que estes autores requisitam e dissertam a respeito. Eu elaborei alguns mapas mentais para você observar como você pode organizar o seu processo de estudo a partir destes teóricos. Vamos ver. O primeiro teórico que eu elenquei foi o Piaget. Então, dentro de Piaget, olha quantos assuntos que estão ali disponibilizados, soltos no conhecimentos específicos, mas que também fazem parte dos estudos sobre Jean Piaget. A importância do jogo na educação, a língua escrita numa perspectiva interacionista, as relações entre ensino e aprendizagem na sala de aula, características da criança de 0 a 5 anos, a criança e o número, a criança enquanto ser em transformação, a importância do jogo na educação e o relacionamento professor-aluno. Então, estes assuntos, eles têm um diálogo diretamente com o Piaget. Claro que tem assuntos aqui que vão repetir-se nos outros teóricos também. Por exemplo, a relação professor-aluno, a língua escrita numa perspectiva interacionista, mas alguns outros assuntos são muito específicos do próprio Piaget. O outro teórico que eu distribuí também alguns conteúdos foi o Vygotsky. Então perceba alguns conteúdos que são mais específicos da área dele e outros que estão batendo nos outros teóricos assinalados acima. As relações entre ensino e aprendizagem na sala de aula, a formação e o desenvolvimento dos conceitos científicos na infância, a língua escrita numa perspectiva interacionista, desenvolvimento da linguagem oral e relacionamento professor-aluno. Em relação ao Vallon, que também é um autor requisitado nesse concurso público, etapas do desenvolvimento psicomotor, atividades recreativas, a importância do jogo na educação, jogos, brincadeiras e psicomotricidade, relacionamento professor-aluno, recreação, atividades recreativas e as relações entre ensino e aprendizagem na sala de aula. E o Paulo Freire nós temos relacionamento professor-aluno, as relações entre ensino e aprendizagem na sala de aula, função e papel da escola, a criança enquanto ser em transformação. E consolidando os estudos dos autores, nós temos a Emília Ferreiro, que repete-se novamente as relações entre ensino e aprendizagem na sala de aula, desenvolvimento da linguagem oral e escrita, alfabetização e letramento, características e pressupostos, processo de aprendizagem da leitura e da escrita, a língua escrita numa perspectiva interacionista, métodos e processos no ensino da leitura. Então perceba, se você for depois assinalar todos esses conteúdos que estão elencados nestes mapas mentais, você vai perceber que você conseguiu eliminar ali daqueles conhecimentos específicos aproximadamente entre 70% a 80% dos conteúdos. E o restante dos assuntos elencados no edital? A grande maioria deles são assuntos relacionados às bases didáticas, a própria Base Nacional Comum Curricular, embora ela não esteja ali supracitada, mas a gente percebe algumas situações em que ela vai também entrar quando a gente pensa na educação infantil. Temos o próprio PCN, que de uma certa forma está em desuso, mas ele está contido no edital, currículo, avaliação, planejamento, entre outros. A grande maioria desses assuntos são assuntos que você consegue, sim, associar aos materiais do MEC. Espero ter contribuído no seu processo de estudos com as dicas que eu ofereço hoje. Qualquer dúvida, estamos à disposição, nos sigam nas redes sociais e lembrando que as dicas ofertadas aqui você pode traçar também, caso você seja um professor de história, de geografia, de biologia, de inglês, você organiza seus estudos dessa forma. Pega a base ali, aquilo que é realmente inerente à sua formação dentro daqueles conteúdos e vai fazendo as ramificações, as possíveis ramificações.
Muito obrigada por ter me assistido. Se inscreva no canal, tá? Curta, compartilha e nos sigam nas redes sociais. Professora Aline Carvalho. Um abraço.